Oiê, eu sou a Becca Lopes e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das tendências de lábios para outono e inverno de 2020. Gente, usei muito batom no tutorial para mostrar pra vocês, fiz várias camadas, meu dente estava sujo. Então, tipo assim, ignorem essa parte, não tinha o que fazer. E eu não vou conseguir ficar olhando o tempo todo se o meu dente está sujo. E eu também não vou desperdiçar o vídeo que eu fiz pra vocês com todo esse conteúdo, todas essas dicas, só por conta de um batom no dente, não é mesmo? Vocês me desculpem, mas a gente pode superar essa parte juntos? Por favor, bora! O nome da tendência que a gente vai falar hoje são os lábios vinho. A gente vai entrar mais profundo aqui em alguns nuances e etc. do batom vinho, qual é a cor de vinho ideal, a característica dessa make, como usar também. Então, vamos começar. E a gente vai começar pelas características. Na Louis Vuitton, a gente viu que alguns batons foram combinados, na verdade o tom de vinho com marrom escuro, era um vinho marrom escuro, nas passarelas. Ele foi combinado com uma pele limpa e com um delineador preto de gatinho. É claro, aqui na pálpebra superior, porque a gente viu que o delineado ele vai vir um pouquinho diferente. Esse delineado era voltado para o delineado clássico, Sempre tem uns pelinhos voando no meu vídeo, gente, impressionante. A gente viu que esses delineados são mais voltados pro clássico, mas a gente também vai ver mais pra frente outros tipos de delineado, e aí vocês vão entender melhor sobre o que eu tô falando, que existem vários tipos pra você usar pra próxima estação. Aqui a gente tinha aquele aspecto de make, quanto mais melhor, né? Mais é mais, e não nada de menos é mais, não. Mais é mais. Então era esse aspecto que a gente tratou nas pistas da Louis Vuitton. E é engraçado porque a gente tá falando bastante sobre makes mais leves, combinações mais leves, pele molhada, lábios fresh, olhos também quase sem nada, ou bem basiquinhos, ou com um toque ou outro de make, mas aqui não. Aqui a gente tá falando mesmo aquela parte do glamour do outono e inverno que a gente não tinha visto muito por aí. Aqui ela vai entrar com força na parte de lábios vinho. Claro que aqui a gente fala assim sobre as composições mais pesadas, né, tanto na make, seja no olho ou na pele, mas a gente também vai falar um pouco sobre makes mais básicas e deixando esse aspecto dos lábios vinhos aparente como destaque na make também. Então, basicamente, as características elas estão voltadas para os lábios vinhos, tanto no mais é mais, como numa pele mais clean e os lábios em destaque. Eu acho interessante trazer para vocês, comparando com a estação passada, eu faço questão de dar uma passadinha por esse tema, porque geralmente vocês conseguem visualizar se isso é uma tendência nova que acabou de surgir para a próxima temporada, ou se é uma tendência que já vem das outras estações, e aí, por exemplo, ou ela fincou, né, ou ela tá dando, não fincou porque é tendência, então talvez ela não pegue. Vou fazer um vídeo explicando pra vocês a diferença depois de o que é tendência e o que é moda pra facilitar. Mas, por exemplo, a gente vê, se ela tá vindo a várias estações, a gente vê que tem essa intensidade, cada vez mais designers apostando nessa ideia sobre, por exemplo, o batom vinho. Então eu acho interessante trazer um pouco pra vocês entenderem se é uma coisa que surgiu agora, e geralmente demora a pegar, ou ele vem com tudo, ou se é uma coisa que vem andando lentamente das estações passadas e aí agora vem com mais força. Então eu acho interessante a gente passar por esse ponto. Por isso mesmo, para já entender um pouquinho melhor sobre como que caiu essa tendência para as próximas estações. A gente falou na estação passada sobre os lábios vermelhos. Quem já tá me acompanhando aqui há um tempinho, vocês viram que no primavera-verão, né, que a gente falou, sobre o lábio vermelho com glow. Então, na verdade, ele era aquele lábio molhado, com acabamento molhado, né? Que a gente passava um gloss por cima pra ele ter aquele aspecto bem molhado. E a gente também falava na verdade, a gente falava exclusivamente desse batom vermelho com gloss. Aqui, a gente vai entrar, né, nesses tons mais fechados, que na verdade é o vinho, então
com variações. Ele vem também nos tons de marrom escuro, um vinho pro marrom escuro. A gente vê os tons de vinho pro avermelhado e a gente também vê os tons de vinho que a gente tá acostumado. O legal é que aqui a gente vê esse batom vinho como foco. A gente via bastante modelos com essa tendência de batom vinho nas pistas e via que eles estavam assim complementando ou destacando completamente na make. Na estação passada a gente acabou vendo esse batom vermelho bem forte, só que a gente via que ele era muitas vezes complemento de uma maquiagem, e aqui não, aqui a gente vê o vinho como destaque. Então a gente vê tanto peles bem mais leves com esse batom vinho bem forte, trazendo essa ideia de tendência do batom vinho, mas a gente também vê esse mais é mais, essa make super carregada, com o batom vinho também em destaque, mesmo que a make esteja um pouquinho mais pesada, porque não tem como, né? O vinho ele acaba chamando atenção aqui no seu visual, ele acaba pegando o foco, mesmo que você faça uma make mais pesada, não tem como passar despercebido. E na estação passada não, a gente via alguns olhos mais leves, com batom vermelho com glow, alguns olhos um pouco mais trabalhados também com esse batom vermelho com glow. Então só pra vocês verem a diferença mesmo do batom vermelho e o batom vinho da estação passada e dessa. Claro que vermelho é vermelho, vinho é vinho, também já tem essa diferença, né? Mas a gente também vai falar um pouco sobre o batom vermelho para outono e inverno, mas eu vou deixar isso um pouquinho mais pra frente num próximo vídeo, que aí a gente entra mais profundo nisso e eu explico pra vocês o tom de vermelho, quais as características dessa tendência, porque às vezes a gente fala de uma tendência na estação passada e a gente fala da mesma tendência ou próxima nessa, só que o aspecto que eles usavam na outra era diferente, completamente diferente dessa, entendeu? Então, por exemplo, lá era make mais carregada e aqui make mais clean. Então, por exemplo, tá? É só um exemplo. Então, a gente vai entrar mais a fundo sobre cada tendência em cada vídeo específico pra vocês entenderem exatamente o que cada tendência carrega junto com ela. E como que a gente vai interpretar essa tendência? Porque a tendência, ela não é moda, né? Ela é um estudo do que vem. Para vocês usarem essa tendência de lábios vinho, vocês podem escolher esse tom de vinho que a gente está acostumado a ver, né? O vinho tradicional. Ou vocês podem apostar nos tons de vinho mais fechados, né? Que tem esse tom, esse toque um pouco amarronzado, que a gente vai ver também quando fizer essas análises. E vocês também podem escolher um tom de vinho um pouquinho puxado pro vermelho, mas ainda é vinho, tá? Não é vermelho. Mas também puxado para esse tom de vermelho. Um vinho mais aberto. E aqui vocês podem dar uma brincadinha com os acabamentos também, nos tons de vinho. Lá na outra estação, né, que a gente tinha falado, era mais voltado para os tons com glow. E aqui não, aqui vocês podem dar uma brincadinha com os acabamentos que vocês gostarem mais. Inclusive o que eu passei aqui, ele tinha um aspecto bem glow, mas achei que ele ficou, quando eu fui falando, eu achei que ele foi saindo. Então eu peguei e passei um batom mais pesado, mate, pra dar essa intensificada no tom de vinho. E aí também se vocês estiverem fazendo tutorial, vocês colocarem um negócio não gosta, passa outro por cima, tira e corrige, entendeu? Não tem problema não. E vocês interpretam essa tendência também, né? Com as peles mais leves, igual eu já fiz vários vídeos aqui pra vocês, tanto de tendência como de tutorial. Nos de tendência eu falo exclusivamente as características dessa tendência e nos de tutorial eu falo o passo a passo e ensino você a fazer aí na sua casa como você usa essa make tendência para as próximas estações. Então a gente já falou nos dois, tanto no vídeo de tendência como no vídeo de tutorial. E aí vocês conseguem entrar mais a fundo dependendo do que vocês querem, se é mais se informar ou pegar e fazer a make. E vocês também podem apostar nesse mais e a mais que a gente falou. Então, o olho mais carregado, ou com lápis na linha d'água, com batom vinho, pra dar essa pesada um pouco mais na make, ou então com esse aspecto mais clean. Aí vai ficar do critério de vocês, do que vocês vão fazer no dia, o que vocês querem combinar e o que você gosta também. A gente viu em algumas pistas também que os lábios eles estavam nus, e em alguns modelos eles tinham esse toque do vinho, então eles chamavam bastante atenção também por isso. A gente também viu um pouco sobre os tons de vinho em peles claras e olhos, sobrancelhas claras, os cabelos mais claros e sobrancelhas mais claras. Então o vinho acabava se destacando bastante também nesses modelos que tinham esse aspecto mais de pelos mais claros. Esse aspecto, essa característica de cabelo e sobrancelha e pelos mais claros. Para os produtos
produtinhos, a gente vê que é muito fácil de usar. Se você já tiver um batom vinho na sua casa, você pode usar o que você tem, porque aqui você consegue usar o batom bala, né, que é aquele que você enrosca e sai o batom. Você também tem aqueles líquidos e você também pode usar um lápis de boca vinho se você tiver e preencher os seus lábios. Então só lembrem das cores, né, que é o vinho mesmo, aquele vinho um pouquinho voltado pro tom de vermelho e também o vinho voltado para um pouco do tom de marrom, né, mais fechadinho. Mais fechado e mais escuro, porque... E de outro tom, né? Porque o marrom, vocês sabem qual é? Aquele vinho meio marrom. Então é esse que vocês podem apostar para as próximas estações. Claro que você pode apostar o que você quiser. Mas é mais ou menos esses 3 tons que estão girando em torno das tendências. E aí vocês têm essas opções de produtos para escolher, né? Dentre todos que vocês tiverem, mas o legal é falar aqui sobre, mais do que os produtos, é interessante falar sobre os acabamentos. E a gente vai ter o acabamento mais dos molhados, né? Então vai ter esse semifosco e trazendo pro molhado, como se você fosse uma escalinha de intensidade. Então, a gente vai ver, quando a gente for analisar as fotos, aquele batom com semifosco, vocês vão ver também um contorno diferente do tom da boca, e a gente falou até isso muito bem lá no tutorial do passo a passo que eu fiz pra vocês com essa make. E a gente também vai ver aquele aspecto bem molhado, sem definição, mas a gente vai ver isso mais pra frente quando eu falar, quando eu mostrar pra vocês as fotos dos desfiles e a gente analisar juntos. E quais as vantagens de usar esse batom vinho? O legal é que aqui ele não tá vindo só com aquela make carregada, né? Por ele ser mais pesado, que a gente tá acostumado com batons mais pesados, com makes mais pesadas. Então a vantagem é que a gente pode usar tanto uma pele mais clean, mais leve pro dia a dia e aplicar, né? E escolher usar esse batom vinho. Como a gente também pode usar um tom, uma pele mais carregada pra noite, mais fashion, mais festa, e aplicar esse batom vinho também. Eu acho que o vinho deixa a boca extremamente sexy, então essa pra mim é uma das vantagens de usar o batom vinho também. Seja ele com uma make mais clean ou seja ele com uma make mais pesada, pra valorizar tudo que você tem de melhor. Ele é chamativo, isso pra mim é uma vantagem, gente, porque a vantagem aqui é ela meio que pessoal, entendeu? Porque o que é vantagem pra mim pode não ser vantagem pra você. Mas eu gosto de alguma coisa que destaque na make, tem alguma coisa chamativa. Embora às vezes eu goste de sair bem clean também, né? Depende do dia, às vezes eu não quero passar maquiagem, depende. Mas se eu for fazer uma make, eu gosto de ter essa atenção em algum ponto da minha maquiagem. E o legal é que o vinho você consegue trazer essa atenção pra sua boca, porque não tem como passar despercebido com batom vinho no rosto, né? Fala a verdade. Quer dizer, na boca. Sobre as desvantagens. Como ele é um batom escuro, ele pode ser um pouquinho mais chatinho na hora de aplicar, né? Porque você tem que tomar o cuidado de fazer a definição dos seus lábios direito, senão você vai ficar com o batom borrado. No dia, você também precisa tomar um pouco de cuidado, porque você precisa retocar esse batom, senão vai ficar com aquele aspecto de batom que saiu e você não repassou, então fica aquele aspecto meio velho, de make meio antiga, que você não cuidou. Então, o ideal é que você carregue esse batom na bolsa pra você reaplicar durante o dia. Inclusive, se você for ficar o dia todo com ele, o ideal é que você não use aqueles batons 24 horas ou com aspecto mais pesado, porque quanto mais leve for, mais fácil de você reaplicar e ele ficar com esse aspecto natural, em vez de ficar com essas milhares de camadas. Tipo o que eu fiz aqui, entendeu? Esse aqui tá com 520 camadas de vinho, 50 tons de vinho, tipo isso, entendeu? Tá muito tom aqui, eu fui passando muitas camadas. E a desvantagem, como vocês viram lá no início, é que pode sujar o dente. Agora não temos. Essa é a desvantagem, dependendo do batom que você for usar, porque tem aqueles que não saem, né, que não borram e tal. Como eu peguei esse gloss, esse batom vinho mais pesado com um gloss que eu passei antes desse outro matte, dependendo da quantidade que eu falo, pelo tanto de camadas que eu passei, ele fica borrando meu dente o tempo inteiro. Então você tem que tomar um pouco de cuidado pra não falar com as pessoas, tipo eu aqui, ó, entendeu? Com o dente sujo falando com vocês. Dente sujo de vinho e eu falando. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Se, por exemplo, você usar pro trabalho, numa reunião e tal, não é muito legal você aparecer, né, com dente de vinho. Então você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ele pode sujar os seus dentes. Mas isso também depende do jeito que você aplicar, a quantidade de produto que você aplicar, o produto que você escolher, do meu estilo aqui, no caso eu carreguei demais, entendeu? Se você fizer um pouquinho mais leve, tem grande chance de eliminar esse risco. Pra
Pra quem é essa tendência? Essa tendência é pra você que gosta de pele mais básica, mas gosta de um lábio mais forte, mais chamativo na sua make. Essa tendência também é pra você se você gosta de make bem luxuosa, bem carregada e um lábio muito maravilhoso pra poder destacar também. Essa make também é pra você se você não gosta de passar nada no rosto e sair com um batonzinho. Esse pode ser o diferencial aí da sua pele no seu dia a dia, então você não passa nada, capricha só na hidratação e na proteção solar e sai com esses lábios mais chamativos. Essa tendência também é pra você se ama batons de tons dos vermelhos, então o vinho, né, que é uma variação, essa tendência também é pra você. E essa tendência também é pra você se você quer sair da mesmice, costuma só ficar no nudezinho e não sabe o que apostar, quer estar antenada pra próxima estação, mas não faz ideia de qual make e qual produto ou qual cor você pode usar. Então assim, o vinho é uma ótima opção pra você apostar e sair da mesmice nos seus dias de trabalho, nos dias de festa, quando você quiser usar. Ah, outra dica legal, essa tendência super combina tanto com os jovens, né, as jovens que eu digo assim, adultas jovens, até as mais velhas, porque ela vai, mesmo que você seja mais velha, vai te dar um up, vai trazer uma vida também pra sua make, vai trazer um poder, que vocês precisam daquele poder, e as mais jovens também vão trazer aquela sensualidade, por conta do batom vinho. E pra quem não é essa tendência? Pra quem não gosta de coisas muito chamativas, de boca muito carregada, ou pra quem quer no dia a dia fazer uma make mais clean, essa tendência não é pra você, porque essa boca aqui ela vai chamar atenção, independente do ambiente que você esteja, que seja padaria, mas que seja festa, ele vai chamar atenção, porque o vinho tem esse poder de concentrar as atenções nele. Essa tendência não é pra você se você vai fazer muitas coisas no dia e vai ficar com um batom o dia inteiro, porque você vai ter que ficar reaplicando, a não ser que você não se importe, e lembre que tem que ser esse acabamento mais leve pra você reaplicar e não ficar com muita camada e o aspecto, ficar com o aspecto meio que feio mesmo. Então, essa tendência também não é pra você. O ideal é que você use um batonzinho mais clarinho pra você reaplicar no dia a dia e não fazer esse acabamento pesado demais e acabar sobrecarregando a sua boca ali e não vai ficar tão bonito, sabe? Basicamente é isso. Essa tendência não é pra você se você não gosta muito de tons fortes, se você não gosta muito de tons coloridos, se você vai fazer muitas coisas no seu dia e não quer perder tempo. E se você também não tem muito tempo de manhã pra dar uma ajeitadinha nos seus lábios, porque ele vai chamar atenção, então você vai precisar de se você não tem muita prática em make, você vai precisar dar uma atenção especial pra deixar essa boca mais marcada, mais delimitada, mais bonitona, porque você precisa que ela esteja muito bem desenhada pra você aplicar um batom vinho. Não tem nada pior do que você aplicar um batom colorido com aquele negócio assim, aquele acabamento mais ou menos. Então assim, você vai aplicar um batom vinho, você tem que ter poder e consciência do que você tá fazendo. Então assim, capricha na sua boca. Como usar? Aqui você pode usar o batom, a gente já falou várias coisas, né, que tem a ver com esse como usar, né, da pele mais simples, da pele mais carregada, aí vocês já entenderam, porque eu já não vou ficar repetitivo aqui. Mas sobre o passo a passo, vocês podem hidratar a boca de vocês com uma manteiga de cacau ou um hidratante mesmo labial, se você quiser aquele aspecto um pouco mais brilhante. Lembrando que geralmente quando você passa produtinhos mais hidratantes, acaba saindo um pouco o batom. Então assim, é uma coisa pra você ficar de olho, porque quanto mais você fala, come, etc., ele vai sair com mais facilidade. Mas o passo 1 é você hidratar a sua boca, ou passar, seja com hidratante, né, ou com brilhinho, ou protetor labial, quer dizer, nada de brilhinho, protetor labial. Depois você pode contornar os seus lábios, seja com lápis do tom do vinho, que você vai aplicar na boca, ou com um tom mais pro avermelhado, ou pro tom mais marrom. O que eu fiz aqui, eu apliquei com um tom de marrom embaixo, foi o que eu marquei minha boca, eu não apliquei com o mesmo tom que eu usei. Então ele deu uma pesada nesse vinho, ele deu uma fechada. O passo é assim, hidrata os seus lábios, contorna ele e passa o batom. Aí você escolhe o batom que você quiser, o estilo que você quiser, seja o batom bala que eu falei ou o líquido, tá? Agora, como que você vai combinar? Eu vejo isso com várias formas de combinar, mas também depende muito do seu estilo. Se você é uma pessoa mais estilosona, você mesmo usando uma make mais básica, com essa boca bem chamativa, você botando um look clean, você vai estar com aqueles lábios bem destacados. Você também pode usar com os looks mais leves, mais fluidos. Você também pode pegar, fazer aquela pegada meio que rocker, sabe? De usar
de usar looks mais pesados e aplicar o batom vinho também vai ficar bem interessante, principalmente se você quiser fazer um cabelão diferente, alguma coisa assim, dessa pegada mais rocker mesmo, mais bagunçado, também vai ficar muito lindo. Então vocês conseguem com looks de alfaiataria, gente, é clássico, o vinho, ele é quase o vermelho, entendeu? Então vocês conseguem combinar muito bem, seja com olhos mais pesados ou make mais leve, seja com a roupa mais leve ou a pele ou a roupa também mais pesada, seja vestidos fluidos, vestidos de festa. Esse batom aqui não é mais assim, não tem muito o que escolher em questão de look, é difícil você não conseguir combinar. Talvez seja mais o que você vai combinar nos olhos e a intenção que você quer causar, se é pra trabalho, se é pra festa, se é pra sair no dia a dia com as amigas, um happy hour ou algo do tipo. Agora, alguns estilistas que apostaram nessa tendência. Nós vimos já que Louis Vuitton foi uma das marcas que apostou na tendência de lábios vinhos. A gente viu também Prisca Vera e Roxanda, e vocês vão ver com mais detalhes também nas fotos que eu vou colocar aqui pra vocês pra gente ver juntos. E Alice mais Olivia, a gente também viu essa pegada dos batons vinhos, dos lábios vinhos. Nas pistas de Salvador e Ferragamo, a gente também viu os lábios vinho dando as caras aí pra aposta dele para as próximas estações. Vimos também em Versace e vimos também em Chalayan. Então esses foram alguns dos designers que apostaram para as próximas temporadas nos lábios vinhos. Agora a gente vai fazer aquilo que vocês já estão acostumadas se vocês já me acompanham há um tempinho aqui. E para as novatas, eu vou colocar para vocês aí na tela as fotos, né, dos modelos dos desfiles internacionais. E a gente vai analisando daqui essas tendências de make para você ver como que foi usado e conseguir visualizar melhor tudo isso que a gente falou aqui nesse vídeo hoje. A gente começa por Chalayan. A gente vê que tem o rosto com aquela pegada orvalhada, né, mais clean que a gente falou, com aquele leve iluminado. O lábio com um tom mais escuro do que o produto que a gente escolheu para aplicar, né, no batom. Então, o contorno mais escuro do que o batom aplicado no centro. E a gente vê essa pele limpa, com a sobrancelha também devidamente natural. Em Roxanda, a gente vê também uma modelo bem clarinha, que a gente tinha falado disso, né, anteriormente, com essa pegada com os cabelos e sobrancelhas bem claras, o olho bem leve ali, eu acho que tem um pouquinho de máscara de cílios nos cílios superiores, mas a gente vê essa pegada de pele muito clean, e os lábios com esse vinho um pouquinho mais brilhante. Ele tá ali entre o fosco, ele tá entre o semifosco pro brilhante, né? A gente consegue ver que no centro tem ainda um glowzinho. E a gente vê também em Chalayan que esses lábios, eles não estão tão brilhantes. Vocês vão ver nos próximos que a gente fala um pouquinho mais de brilho nesse tom de vinho. Em Versace, a gente vê essa pele, né, esse mais é mais, com esse cabelo mais trabalhado. Vocês veem que tem uma leve fivela ali prendendo também, tem acessório, tem esse olho, né, mais carregado. Embora o cabelo esteja clean, a sobrancelha também meio que despojado, a gente vê esse olho carregado na linha d'água. Esse batom não tão definido nos lábios, ele é um vinho, né, com brilho, mas a gente vê que ele tem essa pegada meio que com aspecto até quase que borrado nos lábios vinho também. Então, sem essa delimitação que a gente viu nos anteriores. Eu gosto de trazer algumas diquinhas extras, é um toquezinho meu aí na sua make para facilitar quando você for fazer na sua casa. Então, uma das dicas que eu vou dar é que vocês usem o contorno, né, o lápis para o contorno dos lábios, por alguns motivos. O primeiro deles é que eu sinto que a fixação do batom, ela dura mais. Então, quando você aplica, né, o contorno, faz esse contorno, parece que segura melhor o batom e ele tem uma durabilidade maior. A outra questão é que você, quando você passa esse lápis, né, esse contorno, você delimita o seu lábio. Então, por exemplo, se você tem um cantinho aqui mais alto que o outro, o que acontece? É normal. Se você tem o lábio superior maior que o inferior, ou se você tem o lábio inferior maior que o superior ou igual, etc. Ou você quer ampliar ou diminuir, você consegue fazer esses truquezinhos com o contorno na boca. Então, por exemplo, se você quer diminuir, você pode... Vamos começar pelo básico. Se você tem a boca perfeita, que você gosta do jeito que a sua boca é e quer usar exatamente como ela é, e só ressaltar alguns detalhezinhos, mas mantendo o formato e tudo mais, o ideal é que você faça esse primeiro contorno com exatamente
o traçado em cima da onde é a sua linha que divide a pele dos lábios. Então, se você quiser manter sua boca, o formato tanto do arco aqui do cupido, a largura que você tem aqui e tudo mais, é só você traçar exatamente em cima da linha. Se você quiser dar uma diminuidinha, você pode usar esse lápis de boca, seja no lábio superior ou inferior, nos dois, tá? Então você pode traçar um pouquinho antes da linha pra poder diminuir um pouco seus lábios. Mas não tira muito da linha, assim, é meio que pegando a linha um pouco pra dentro. Porque se você pegar muito pra dentro, vai dar pra ver ali que tem algum erro, entendeu? E o contrário também. Se você quiser expandir a sua boca de um jeito que fica um pouco mais natural, você pode ultrapassar um pouco essa linha. Eu não gosto muito, mas vai de cada um. Isso é uma particularidade minha, mas também eu já tenho um lábio aqui que eu não preciso reclamar, não, entendeu? Eu não posso reclamar dele, porque ele já me satisfaz. Então, você pode aplicar nesse contorno com um toquinho pra fora, tipo, pegando a linha pra fora. Se quiser diminuir, pegando a linha pra dentro. E se não quiser nada, quiser só dar uma definida, você usa na linha perfeitamente aplicado pra não nem aumentar nem diminuir os seus lábios, tá? Então essa é a dica sobre contorno de lábios pra intensificar ainda mais esse batom quando você for passar, ele tem uma definição mesmo, então ele vai deixar o seu lábio vinho mais bonito. Outra dica é que você pode passar o iluminador aqui, ó, no arco do cupido, pra trazer uma atenção especial para seus lábios e também pra ter esse brilhinho diferente. Eu acho muito lindo passar, você pode pegar um iluminador líquido, tipo esse aqui, ó, com o dedinho mesmo e ir aplicando. O ideal é que você aplique ele antes do contorno ou antes do batom, pelo menos, porque dependendo de como você aplicar, ele vai acabar tirando a marcação que você fez, se você gostar de lábios bem marcados. Então o ideal é que você aplique antes e dê uma espalhadinha assim pra ele ficar só aquele leve iluminado, não muito pra também não vir daqui, entendeu? Iluminado. No tutorial vocês conseguem ver melhor exatamente onde e como aplicar. E outra dica é você colocar um lápis, isso pra aumentar a durabilidade do seu batom, tá? Você pode aplicar algum produto mate, seja o mesmo tom de batom ou um outro tom embaixo, e aí você aplica o batom meio gloss ou o batom com esse aspecto líquido, né? O batom líquido também em cima do batom mate, só pra você ter aquele primeiro acabamento e aplicar por cima. Lembrando que isso pode acabar esfarelando e dando algumas rachadurinhas e saindo um pouco de produto. Então tudo vai depender do que você vai fazer, né? Se você tá indo comer ou algo desse tipo, isso já sai o batom com mais facilidade. Ou se você tá indo numa festa, mas é mais para acabamento. Outra dica que você também pode fazer é aplicar a base nos lábios. Isso também vai garantir que o seu batom vinho tenha uma durabilidade a mais. Inclusive você pode aplicar a base mate para dar uma fixadinha melhor ali nos seus lábios. E outra opção é você usar um batom hidratante também embaixo dos lábios antes de aplicar esse batom vinho. Ele vai ficar com esse aspecto um pouco mais hidratado, mais molhado, que é o que a gente anda falando por aí. Então essas são algumas diquinhas pra você, diquinhas extras, né, pra você aplicar na hora que você for usar o batom vinho. E aí você escolhe cada dica pensando no que você quer usar e qual a intenção mesmo do uso, se é pra durar mais ou menos, é pra ficar com o aspecto mais molhado, mais hidratado, tá bom? E é isso, essas são as dicas de tendência de make com a pegada, né, com lábios vinhos. Se você ama lábios coloridos, lábios bem fortões, né, na make pra poder chamar atenção pro seu visual, essa é uma ótima opção pra você apostar. Se essa não for sua vibe, for muito chamativa, ou não for pra você, ou você ainda tá aprendendo make, você não quer apostar num batom muito forte, a gente tem várias, mas várias tendências de make por aqui, tanto de lábios como de olhos, pros mais básicos e pros mais chamativos, e de pele também. Então depois daqui vai lá nas minhas redes sociais, eu sou By Becca Lopes em todas elas. Você tem esses vídeos no IGTV, no YouTube e na fanpage, então você pode dar uma olhadinha, né, na rede social que você preferir, que você tiver mais afinidade de ver os vídeos, e aí você entra lá que vai ter tanto vídeo de tendência como tutorial.
2 vezes por semana eu estou aqui, trazendo pra vocês as tendências de maquiagem para as próximas temporadas. Essa foi de outono e inverno de 2020. Eu espero que você tenha gostado. Aposte nessa tendência. Se você já gosta, pode ficar tranquilo e usar que vai dar tudo certo. E se você tá querendo abusar um pouquinho mais, experimentar uma make diferente, essa opção de lábios vinhos é uma ótima opção pra você apostar pra próxima temporada. Pra próxima, o que eu falei? Pra próxima temporada, porque você vai estar antenada nos trinks lá, ó, sabendo tudo que tá rolando. Então, pode usar despreocupada. Ah, e se você tiver dicas extras de vinho e de batom vinho, como que você usa, comenta aqui embaixo pra já compartilhar com as amigas, entendeu? Eu pegar um pouquinho de dica sua, você pega um pouquinho de dica minha, a gente vai fazendo essa troca de experiências e aí a gente vai complementando a nossa make, intensificando aqui. Se você tiver alguma dúvida específica sobre tendência, ou sobre lábios, ou sobre make, me deixa saber aqui embaixo também, porque eu posso fazer uma reuniãozinha dessas dúvidas de vocês e trazer um vídeo exclusivo de tirando as dúvidas comigo. Então não deixa de comentar aqui embaixo pra eu saber o que você gosta mais de make, ou qual é a sua maior dúvida, pra gente poder, entendeu? Pra poder te ajudar, pra poder te responder aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos com mais tendências e mais tutoriais de make pra você fazer aí da sua casa. Um beijo, tchau, tchau!